Na manhã de hoje. São 10 horas e 30 minutos. A gente está cada vez mais se acostumando com o reconhecimento facial. Por exemplo, nos condomínios, muitas empresas que são terceirizadas para a segurança já estão adotando medidas para que os moradores sejam cadastrados e para que os visitantes também tenham seus dados ali vinculados antes de terem acesso ao local, eventualmente para uma visita esporádica ou para serem cadastrados para visitas mais recorrentes. O repórter Giba Ismanioto preparou uma reportagem, conversou inclusive com alguns síndicos, para a gente entender de que maneira os condomínios estão entendendo isso como um avanço na segurança em geral. Vivemos anos e anos escolhendo e trocando números e mais números das nossas senhas de contas, cartões de crédito e um monte de outras coisas. Com o passar do tempo, chegou o reconhecimento digital e agora o reconhecimento facial aos poucos vai entrando em nossas vidas para tudo, para desbloquear o celular, usar aplicativos de bancos e para entrar em prédios e em áreas comuns. O Brasil é referência mundial em segurança desse tipo, porque os fraudadores são, espertinhos por aqui. Para esse especialista, a senha numérica e alfanumérica são as mais frágeis e tendem a desaparecer. O que vai valer mesmo é o comportamento e também os dados biométricos que juntos formam o reconhecimento facial. As pessoas pensam que é só baseado no formato aquilo que a gente vê, por exemplo, no aspecto de foto. Existe algoritmo que vai calcular distância entre olho, distância entre nariz e boca e vai criar templates matemáticos para fazer um cálculo e definir a probabilidade de identificação daquele indivíduo. Os novos prédios, eles já estão sendo construídos com esse tipo de recurso. Só entra se estiver registrado. Acesso facial negado. Este na Zona Sul de São Paulo tem reconhecimento facial na recepção, na garagem e nas áreas de lazer. Nós, síndicos, temos que investir nisso logo no início da entrega do empreendimento. Então, eu entendo que leitor facial é uma dos recursos mais modernos e que realmente oferece segurança para o condômino. No entanto, o especialista afirma que não existe nenhum sistema com 100% de confiabilidade, mas as empresas estão caminhando para melhorias. Então, cada vez mais a gente tem que combinar diversos tipos de soluções, avaliar os cenários de cybercriminosos, de fraudadores, para compor e fazer uma análise de contexto e compor algumas soluções para mitigar esse tipo de risco. O reconhecimento facial está chegando também aos estádios de futebol e outros locais de grande público, presença de muitas pessoas. Um projeto de lei de número 2745, apresentado esse ano na Câmara dos Deputados, inclusive estabelece diretrizes para o uso de sistemas de reconhecimento facial nos estádios de futebol e em outras praças esportivas. Sobre esse assunto, Manhã Bandeirantes conversa agora com a doutora Adriana Garibe, advogada, coordenadora da área de Direito Digital do Grupo Lemos Advocacia para Negócios, a quem agradecemos a atenção com o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, doutora Adriana. Bom dia, Heitor. Bom dia, Thiago, também. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês de novo. O prazer é todo nosso. Doutora Adriana, qual o limite entre a segurança e a privacidade em um projeto de lei que estabelece o reconhecimento facial como uma obrigatoriedade para você ter acesso a locais como, por exemplo, um estádio de futebol? Essa é a pergunta de milhões, né? A grande discussão que a gente tem em torno de toda essa questão da obrigatoriedade do reconhecimento facial, não só em estádios de futebol, mas também para a entrada de condomínios, como a gente viu aí na reportagem, que tem sido muito usada. A questão toda é como isso é feito, como é armazenado e como isso é passado para o titular de dados, né? Então, o próprio IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, está questionando esse projeto de lei, questionando a legalidade desse projeto, no sentido de que a gente não pode tornar obrigatório isso para o titular de dados, ele tem que ter uma outra opção de entrada, tem que ser necessariamente dado a ele uma outra opção de entrada. Esse é o posicionamento do IDEC. Em contrapartida, a gente tem a questão da segurança pública, né, que é muito forte, aí a gente vê nesses estádios de futebol a quantidade de briga que tem, quantidade de crimes que são cometidos durante o jogo, após o jogo, antes do jogo, até nas redondezas,
E isso pesa muito para que a gente possa fazer uso da tecnologia a fim de resguardar o interesse público da segurança, que é maior do que o interesse individual, né? Então, isso é uma balança que precisa ser sopesada. Recentemente, a gente viu aquele caso, infelizmente, da torcedora que foi atingida por estilhaços. A polícia só conseguiu chegar realmente ao culpado, a quem realmente atirou os estilhaços, por meio da tecnologia, por meio de câmeras de segurança, por meio de uso de tecnologia. Então, a gente tem que entender o quanto isso é importante para a nossa vida em sociedade hoje, e do outro lado, sopesar a real necessidade de ter esse tipo de recurso, porque eu preciso lembrar aqui que o reconhecimento facial chama biometria facial, e pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele é considerado um dado sensível. E por ser um dado sensível, assim como outros, que eu vou dar exemplo, opinião religiosa, orientação sexual, raça, isso tudo é dado sensível. Dados de saúde, são dados sensíveis, que são protegidos de forma mais rigorosa pela legislação. E o que isso significa? Que eu não tenho justificativa para usar, só porque eu quero usar, porque eu acho que é moderno e porque eu acho interessante usar. Eu preciso ter uma justificativa plausível, eu preciso ter uma política de privacidade sólida, e eu preciso, acima de tudo, transparência. Mostrar para esse titular de dados que eu estou coletando e a finalidade pela qual eu estou coletando. Isso é de suma importância. Tiago Prudente, conosco a advogada Adriana Garibe, coordenadora da área de Direito Digital do Grupo Lemos Advocacia para Negócios, especialista nessa área que acaba se tornando hoje uma grande discussão em segurança pública no país. Muito bom dia, doutora, muito obrigado pela presença. Eu queria falar dessa questão da segurança pública. Por exemplo, o metrô de São Paulo tentou instalar as câmeras de reconhecimento facial, está no processo agora, mas foi questionado na justiça, a justiça pediu uma série de explicações, suspendeu o processo, e a discussão gira em torno da tal da discriminação algorítmica. Por que eu estou falando isso? Porque algumas cidades nos Estados Unidos e a própria Comissão Europeia fizeram o banimento e defendem o banimento da tecnologia voltada a atividades à segurança pública, porque eles dizem que há ali um histórico de falsos positivos dessa tecnologia. Essa é uma preocupação também, porque ao invés de trazer segurança, pode trazer uma distorção na questão da segurança pública e um outro ponto, questão da privacidade. Até que ponto esse reconhecimento pode ser realizado em áreas públicas, por exemplo, porque muito se comparou, principalmente nesses países, de que nós estaríamos vivendo como em países como a China, onde há um monitoramento governamental. Não que nos outros países não aconteça, mas acontece não de uma forma descarada, vamos dizer assim. Queria que a doutora falasse sobre esses dois pontos que causam muita polêmica sobre essa questão do reconhecimento facial. E são pontos importantíssimos que, como você mesmo disse, são muito polêmicos, e longe da gente ter uma resposta sim ou não, correto ou errado, isso precisa tudo estar realmente sopesado. Para você ter ideia, essa questão que você pontuou aí, muito interessante, do que acontece em outros países, como nos Estados Unidos, a Amazon fez uma inteligência artificial que chama Recognition, tá? Um tempo atrás, foi em 2018, e ela foi usada pela polícia americana, e constatou-se depois de uns estudos que dezenas de pessoas foram reconhecidas como supostos criminosos de forma equivocada. Eu estou falando de dezenas de pessoas. Então, quer dizer, e depois ela deixou de lado essa tecnologia porque viu que realmente não estava sendo, não estava sendo apropriada. A própria polícia deixou de usar essa tecnologia fornecida pela Amazon. Esse é um ponto crucial, porque nenhuma tecnologia é 100% de reconhecimento facial, é 100% segura. Por mais que a gente tenha tecnologias muito modernas, ela vai fazer um desenho do rosto, algumas vão fazer imagens por aproximação. Então, já se tem um estudo, isso tudo é através de
você ensinar, tem uma técnica de machine learning, por exemplo, você ensina a máquina a reconhecer isso, é uma das técnicas de reconhecimento facial, e tem várias técnicas de reconhecimento facial, e todas elas, a gente já tem estudos que não são 100% seguras, e daí acontece esse tipo de coisa, como eu mencionei, como você também mencionou, aí de você confundir, e o que tem estudo já demonstrando categoricamente? Que pessoas negras são de difícil detecção, mais difícil pela máquina, ou seja, existe uma propensão, inclusive aí uma questão de discussão ética, de racismo, enfim, que vai muito além da segurança pública, né? Então a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. E é por isso que a gente tenta, fora do país, a União Europeia aprovou recentemente uma regulação sobre inteligência artificial, a gente está aqui no Brasil com um projeto de lei para tentar regular o uso da inteligência artificial, que com certeza passa pela essa questão do reconhecimento facial, essa discussão do reconhecimento facial. Só que isso está, como eu disse, longe da gente ter uma resposta, exatamente porque é muito difícil, tanto do ponto de vista do regulador, acompanhar a evolução tecnológica, quanto a gente ter 100% de certeza de uso daquela tecnologia para aquele determinado fim de segurança pública. Sem dúvida nenhuma, existe uma balança que a gente tem que pesar ali e sopesar para entender qual a melhor forma de usar essa tecnologia, que com certeza veio para nos auxiliar, né? Não dá para dizer, e é um caminho sem volta, eu costumo dizer, é um caminho sem volta, mas não dá para dizer que ela não está aí para nos auxiliar. O exemplo que a gente também tem, que foi falado até aqui na reportagem, dos condomínios, que todos eles pedem o reconhecimento facial. Hoje em dia, acho muito difícil em grandes cidades a gente conseguir entrar em algum lugar sem ter o reconhecimento facial. Aí as pessoas perguntam muito essa questão. Mas espera um pouquinho, as pessoas vão saber, aí eu vou para a sua segunda pergunta, as pessoas vão saber o meu itinerário do dia, elas vão saber o meu comportamento de consumo, porque dependendo de onde eu vou, dependendo do médico que eu vou, dependendo do shopping que eu frequento, e assim vai, né, dependendo dos condomínios que eu frequento, então tudo registros, tudo rastros, né, do nosso reconhecimento facial, que é, lembrando, um dado sensível. E eu preciso ter consciência e preciso estar informado para que eu preciso dar o meu consentimento explícito. A lei fala isso, né? Então, eu já tive a oportunidade de entrar em condomínio que o porteiro está muito bem treinado e me pergunta, eu posso tirar uma foto sua para registro e a finalidade de entrada e saída, né? É fundamental que as empresas que proporcionam isso de tecnologia treinem esses condomínios, seja residencial ou empresarial. E do mesmo jeito, os estádios tenham esse olhar da educação, do treinamento, porque o titular de dado precisa estar ciente de que ele está sendo fotografado. E como o IDEC fala, e daí existe uma discussão muito grande, se você não fizer o reconhecimento facial, ele vai me impedir de entrar, né? O IDEC entende que quando tem essa relação de consumo, por exemplo, no caso de estádios de futebol, que você compra o ingresso para entrar, então o Instituto vem e já questiona o Palmeiras, por exemplo, de São Paulo, que fez a obrigatoriedade de compra agora só por meio de reconhecimento facial, de compra e de ingresso, está questionando realmente se, até que ponto que, na verdade, o IDEC entende que não é lícito que exija isso, que não tenha uma outra alternativa para o titular de dados. E, acima de tudo, que ele seja informado da finalidade da coleta desse dado. E eu digo outra coisa também, que é muito importante, que às vezes a gente não passa desapercebido. Essas empresas que são fornecedoras desse software de inteligência artificial de captação de imagem, elas têm um banco de dados, e elas acessam esse banco de dados, até para prestar auxílio para os seus contratados, para os seus clientes, prestam auxílios técnicos, então elas têm acesso a isso. Então é muito importante que as empresas que contratam, sejam condomínios, seja estádio de futebol, clube de futebol, órgãos públicos que contratam essas empresas de tecnologia, no contrato, coloquem cláusulas robustas de privacidade e proteção de dados e de segurança da informação, porque 100% seguro a gente não vai estar, mas a gente precisa ter uma segurança jurídica ali para garantir no fim do dia que o meu titular de dados tenha uma segurança do que realmente está sendo feito com aquele dado.
Doutora Adriana Garibe, você falava sobre erros que são registrados pelo reconhecimento facial em vários países e eles já estão acontecendo também no Brasil. Nesse final de semana, no sábado, na cidade de Aracaju, foi realizado o que é considerado o maior evento pré-carnaval do país, que é o Pré-Caju na Orla de Atalaia. É um evento particular, mas pelo número enorme de pessoas, há também a presença da Prefeitura de Aracaju, do governo do estado. E o que aconteceu, segundo o relato de uma mulher de 31 anos, auxiliar administrativa Thaís Santos, é o seguinte: o sistema de reconhecimento facial foi utilizado pela polícia para tentar encontrar pessoas que fossem procuradas pela justiça. Essa mulher, auxiliar administrativa, relata que foi confundida com uma outra mulher procurada por crimes. Ela foi retirada da festa, conduzida pela Polícia Civil a uma delegacia, diz que policiais estavam à paisana, então no primeiro momento eles se identificaram como seguranças, depois se identificaram aí sim como policiais civis e que estariam fazendo um protocolo de segurança. Pediram documentos, disseram que ela seria essa mulher procurada pela justiça e ela, em entrevista aos portais e às TVs, rádios da cidade onde aconteceu, em Aracaju, afirma que naquele momento, extremamente tensa, nervosa, ela teria começado a chorar, teria urinado nas calças e impedida de acompanhar as atrações musicais pelas quais ela pagou o ingresso e estava ali com toda a documentação em dia. Depois de tudo isso, checados os documentos na delegacia, o coordenador da Polícia Civil pediu desculpas a essa mulher e se colocou à disposição para que a Corregedoria da Polícia Civil do Estado tomasse alguma medida. É uma mulher negra. E ela diz que isso pode também estar ligado a um caso de racismo. Primeiro, numa situação extrema como essa, quais são os direitos que essa mulher tem para não apenas que a Corregedoria da Polícia Civil investigue, mas eventualmente danos morais e outras questões também sejam levantadas? E como treinar os profissionais para que a tecnologia seja uma aliada e não uma situação constrangedora como essa? Sem dúvida, esse é um caso extremo de constrangimento que gera dano moral, sem dúvida nenhuma. Mesmo que ela não tivesse caído no choro, enfim, tivesse ficado muito nervosa, pelo si só, o constrangimento de ser retirada de um ambiente por uma suspeita de ser uma pessoa que ela não é um erro gravíssimo da segurança pública ali, da segurança do local, e é passível de indenização por dano moral. Esse é o primeiro ponto. Com certeza, além dessa questão de averiguação interna, para entender o que foi do ponto de vista de tecnologia, qual foi a parte que foi errada dessa tecnologia, rever essa questão desse reconhecimento, o que está acontecendo, quais são os parâmetros que foram dados para esse reconhecimento, para que chegasse a esse erro grave, esse erro esdrúxulo, né? Esse é um ponto. Então, com toda certeza, ela deve buscar, enfim, reparação pelo dano moral sofrido. O que, com toda certeza, a gente sabe que não repara, vai ser só, na verdade, algo um pouco educativo para ver se aquele órgão público consegue entender a gravidade do uso disso, entender, como a gente falava aqui, os limites do uso disso. E o treinamento, como você falou, a educação é fundamental, é primordial. Então, como eu estava falando, treinar os porteiros, treinar as pessoas que estão ali no front, que captam essa reconhecimento facial de todos os titulares. E eu me coloco, porque eu chego em todos os lugares e vejo a diferença de uma pessoa treinada e uma pessoa não treinada, treinar esse pessoal da polícia, da segurança pública, de como usar isso, né? Porque a partir do momento que a tecnologia me deu uma informação, eu tenho que entender que aquela informação não é 100% segura. Eu tenho que entender que aquilo não é 100% seguro sempre. Não é 100% seguro, isso precisa estar na mente. Então, existem formas de você abordar a pessoa e confirmar se a pessoa é aquela pela qual a polícia está procurando. E isso seria realizado se tivesse sido feito um treinamento, se os policiais tivessem ali, que a tecnologia me trouxe uma informação assim, no começo de informação, e não que aquela informação
100% verdade, porque a gente não pode acreditar que seja. Tá aí o caso demonstrando que não é, como a gente falou também, que acontece muito nos Estados Unidos, enfim. Reconhecimento facial hoje está muito mais avançada do que era, por exemplo, em 2018, quando eu comentei esse caso da Amazon. É lógico, está muito mais, isso é muito rápido, mas não vai chegar a ser 100%, não vai chegar a ter certeza absoluta. Eu não tenho como ter certeza absoluta, eu preciso juntar o reconhecimento facial com outros fatores, documentação da pessoa, testemunhas. Eu não posso simplesmente chegar e deixa eu falar, categorizar aquela pessoa e dizer, você é a pessoa pela qual nós estamos procurando porque cometeu tal crime. E jamais isso pode acontecer só com base no reconhecimento facial. Doutora, só uma dúvida que me surgiu aqui. Para fazer o reconhecimento facial, a gente tem que fornecer essa autorização, né? Seja num condomínio e tal. Aí eu citei o caso do metrô de São Paulo, que tem essa ação na justiça, né? O debate sobre como vai se dar essa implantação. Existe alguma regulação de como a polícia pode usar isso? Porque, por exemplo, essa mulher estava num evento privado. Provavelmente não tinha nenhuma informação de que ali teria um reconhecimento facial. Então, previamente, ela não sabia que teria o reconhecimento facial sendo realizado. Como que a legislação se comporta quanto a isso? Porque parece uma questão que fica meio dúbia. Eu tenho que dar autorização, mas ali naquele ambiente ninguém me pediu autorização e estava sendo feito o reconhecimento facial. E aí, como é que funciona isso? Então, nesse caso específico, se não tinha ciência, no momento que todos, né, ali que estavam participando entraram, é obrigatório. A Lei Geral de Proteção de Dados obriga que informe ao titular de dados qual dado pessoal está sendo coletado. E nesse caso, é um dado pessoal sensível, né? De novo, reconhecimento facial é um dado pessoal sensível. Então, necessariamente, precisaria ter essa informação clara e consentimento inequívoco de todo mundo que entrou ali, né? Então, isso já está contrário à legislação, já giram em desacordo com a legislação atual, né? Para além disso, existe a questão, como eu disse, existe um projeto de lei que está tentando regulamentar aí o uso da inteligência artificial como um todo, e também vai regulamentar essas questões de ciência do titular, né, ciência daquele que está sendo captado. Isso é de suma importância. Então, nesse caso, a AGIL, né, a organização do evento, mesmo que seja particular, e mesmo que fosse em órgão público, agiu em desacordo com a legislação, porque teria que ter tido consentimento. E digo mais, após o evento, por exemplo, acontece das pessoas me perguntarem assim, eu vou entrar num condomínio, por exemplo, e tudo bem, eu aceito que eles tirem foto, façam meu reconhecimento facial. Mas e depois? Eu quero saber o que vai acontecer depois. Eu tenho o direito de querer eliminar isso, de querer que a minha imagem não fique ali. Eu nunca mais vou voltar ali, eu não quero que a minha imagem fique vinculada nesse banco de dados, eu não confio nesse condomínio. E daí eu sempre, toda vez que eu falo sobre isso, eu bato na tecla da educação digital. A gente precisa, como sociedade, ser educado ao uso dessas novas tecnologias, especialmente com relação aos nossos direitos. Então, assim, a LGPD é muito clara em dizer, eu posso, como titular de dados, em alguns casos, nesse caso específico, que depende do meu consentimento, pedir para excluir, pedir para eliminar, pedir para mudar, se tiver alguma coisa errada. Então, isso é muito importante que todo mundo saiba, que a gente pode e deve exigir, né? Pedir e entender que por que estão me pedindo reconhecimento facial, por exemplo, aconteceu numa rede de farmácias e daí isso foi afastado, porque daí o próprio IDEC entrou com ação e tudo mais, mas aconteceu de rede de farmácia pedir o reconhecimento facial para dar desconto, ou biometria. Isso não tem proporcionalidade, isso não é proporcional. Eu dizer que eu estou pedindo o seu reconhecimento facial por uma questão de segurança pública, por uma questão de segurança de todo mundo, é muito mais relevante do que um desconto em farmácia. Então, a gente também precisa ter isso em mente, essa questão da proporcionalidade, da finalidade. É muito importante que a gente comece a questionar, né? Só assim a gente vai conseguir mudar o comportamento das empresas.
Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a advogada Adriana Garibe, coordenadora da área de Direito Digital do escritório Lemos Advocacia para Negócios, falando sobre o projeto de lei que já está tramitando na Câmara dos Deputados e que tem já aprovação pela Comissão de Segurança Pública, estabelecendo diretrizes para o uso de sistema de reconhecimento facial. A lei ela trata mais de estádios de futebol, mas numa realidade que nós ampliamos aqui porque estamos cada vez mais próximos desse Big Brother no mundo moderno. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes e canal sempre aberto para os esclarecimentos importantes de assuntos como esse. Obrigada a vocês, bom dia. Obrigada pelo convite. São 10h55, ouvinte da Rádio Bandeirantes.